não quero parar. Meu caminho é de pedras. Como posso sonhar? Sonho feito de brisas. Vento vem terminar. Vou fechar o meu prato. Vou querer me matar. Oi, meu nome é Ariel, tenho 19 anos, estou no segundo período de pedagogia. Eu fiz o Enem para tentar entrar na UF e fiz a prova da UERJ também. Eu passei para a UERJ primeiro e eu passei na UF logo em seguida, fui pelo SISU, né, eu entrei na UF. E eu acho que eu não me arrependo, porque você teria muita dificuldade por causa da distância de ir para a UERJ, a UF acabou virando uma extensão da minha casa também, e eu gosto muito da UF. O meu trajeto para vir até a faculdade, eu pego o ônibus em frente ao meu condomínio. É complicado porque passa vários ônibus ou não tem elevador, ou o elevador não funciona. Então eu espero bastante, eu pego o ônibus, eu desço no terminal, aí entrando eu vou até o meu bloco, normalmente o caminho até que é tranquilo. Mas normalmente na hora que eu chego não tem nenhum porteiro e não tem ninguém para me ajudar no elevador. E o botão do elevador não é na minha altura. O único elevador que funciona no meu prédio tem degrau, então praticamente não serve de nada, porque é mais fácil de escada do que pegar um elevador com degrau, não faz diferença. Então eu preciso de ajuda e acaba quebrando esse meu direito de ir e vir. Né? A partir do momento que eu preciso de ajuda para alguma coisa e não consigo fazer sozinha, meu direito de ir e vir acaba, né? Quando a gente chega no andar, se eu peço o elevador, não funciona também. Do lado de dentro também é alto o botão, eu preciso de ajuda para tudo praticamente lá dentro do bloco. Aí isso é bem complicado. Na biblioteca eu também preciso de ajuda para abrir as portas, que é de vidro, né? As portas para ir para o segundo andar e para o terceiro. Não me incomodo de pedir ajuda, mas é chato, né? Porque é uma coisa que eu queria ali eu mesmo poder fazer e eu não posso, eu tenho que pedir ajuda para as pessoas. Mesma coisa no bandejão, alguém tem que colocar comida para mim, eu não posso me servir porque é alto. O caminho para a pessoa com deficiência que tem, para a cadeira de rodas, que também tem para o deficiente visual e tal, faz a volta no bloco, ou seja, é para o lado de fora da cobertura. Se está chovendo, eu tenho que ir pelos paralelepípedos para ir não pegar chuva, né? E eu acho que deveria ter um caminho também por dentro dos blocos. Ficar dando a volta e o caminho é muito maior também. Bebedouro, só tem um bebedouro no meu bloco, que é no segundo andar, que é baixo. E o resto eu tenho que pedir ajuda também. Quando eu cheguei na UF, tinha o banheiro para pessoa com deficiência. E quando eu entrei no banheiro não tinha nenhuma maca, que eu acho que é o essencial para a pessoa com deficiência conseguir ou se trocar ou fazer o que tiver que fazer, seja o que for. E aí não tinha, só a porta mais larga, tinha os apoios, né, para você segurar. E aí eu também não tinha uma cuidadora, e eu preciso de uma cuidadora para me ajudar no banheiro. Meu pai tinha que sair do trabalho dele para vir me trazer, me colocar no chão. Eu tinha que trazer um colchonetezinho, né, de academia. Ele me botava no chão para eu conseguir fazer o que tinha que fazer lá dentro. Minha mãe também, com a minha irmã de 5 anos pequena, tinha que sair de casa, ou às vezes tirar minha irmã do colégio dela mais cedo para poder vir para cá, para me levar no banheiro. E eu acho que a questão da inclusão, da acessibilidade na UF, eles simplesmente fazem e deixam, sabe? Eles nunca vão melhorando, ou seja o chão, seja o elevador, nunca vão pensando nisso. Até que uma pessoa com deficiência chegue lá para reclamar, sabe? Eu acho que isso deveria, a manutenção daqui, deveria ter, mesmo antes de alguém lá reclamar. E talvez seja até por falta de informação sobre isso. Acredito que falte informação e a formação. Né? Ainda não existem profissionais preparados para essa formação e também falta o interesse das pessoas que não têm deficiência ou até mesmo que têm, mas existe ainda aquela coisa assim, eu vou incomodar,
né? Existe uma palavra, só que me fugiu agora. A pessoa acaba que se privando dos direitos para não, né, para não ser constrangida, porque a deficiência ainda é alvo de muito bullying, de muito preconceito. Então tem que ser aquela coisa meio que mascarada, né? Você tentar se adaptar ao ambiente, mas na verdade o ambiente deveria ser adaptado a você. O único que funciona é esse, mas olha, se formos ver, né, o ascensor, ele não está funcionando. Ou seja, para você ter que chamar, você tem que esperar alguém apertar o botão para que ele desça. Aqui, consegui finalmente entrar no elevador, né? Mas, como nada é tão fácil, se eu quiser, né, ter autonomia para ir a qualquer andar, eu não tenho a menor condição se não tiver nenhuma pessoa de estatura mediana para me auxiliar. A Universidade Federal Fluminense, por lei, ela conta com uma divisão de acessibilidade e inclusão. O que é isso? É um setor, né, responsável pela articulação do processo de inclusão e acessibilidade dos alunos, dos funcionários e até mesmo de alguns professores com deficiência. Só que quando você ingressa, por exemplo, quando ingressei no curso de pedagogia, ninguém soube me informar da existência. Então, assim, eu fiquei anos esperando um mobiliário adequado para poder assistir às aulas. A questão do sanitário, que precisa ser adaptado. Alunos que têm, né, deficiência visual, às vezes não têm noção que tem um setor específico para fazer a adaptação dos livros, né, para transformar os livros impressos em braille. Então, assim, ainda falta essa articulação, essa coisa assim, de que a inclusão é um processo que tem que envolver toda a comunidade, não só um setor. O setor está ali para poder coordenar as atividades. Agora, o processo inclusivo ele tem que envolver toda a comunidade, a sociedade em geral. Então, assim, também parte da gente, né, enquanto ser humano, enquanto membro da instituição, também se envolver, procurar saber, procurar se informar, não se acomodar, né, com a dificuldade, com aquilo que aparentemente não tem. Então, assim, é isso que falta. Falta esse preparo, falta essa informação, falta essa busca por mudança. Pensar uma universidade moderna é pensar uma universidade inclusiva. E quando a gente fala de uma universidade inclusiva, pressupõe-se estar preocupado, né, em lembrar o propósito dessa universidade. E qual é o propósito de uma universidade inclusiva? Fortalecer a comunidade entre todos os sujeitos envolvidos nesse processo. E aí, quando nós pautamos essa necessidade e você chega dentro de uma universidade onde uma de suas unidades tem todos os seus elevadores não funcionando, portas de elevadores praticamente fechadas, com avisos de não funcionamento, você está vendo ações que corroboram para um não pensar uma universidade levando em consideração este laço de comunidade que faz-se necessário estar presente o tempo inteiro quando pensamos numa universidade inclusiva. Por outro lado, qual é o desafio de pensarmos uma universidade inclusiva, né? O desafio é criar e dar apoio a essa comunidade, né? E aí o elo é exatamente aquele que vai trabalhar a união, né, de todos os sujeitos, de todos os envolvidos nesse processo, que por sua vez, né, vai estar o quê? Preocupados em apoiar exatamente e manter esses relacionamentos de maneira saudável, né? Nesse sentido, né, a dissertação de Luísa no CMPDI, ela ganha uma grande relevância porque ela traz como pauta de discussão, né, exatamente a acessibilidade na Universidade Federal Fluminense, sobretudo na Faculdade de Educação. E aí, a importância
desta dissertação nos revela, né, problematizações que precisam estar na pauta das discussões que a Universidade Federal Fluminense já vem trabalhando, mesmo que em passos lentos, no que tange exatamente a todo esse processo de inclusão. Eu gostaria de terminar a minha contribuição, né, para esse documentário, dizendo que nessa linha de raciocínio de pensar uma universidade inclusiva, nessa direção, né, pressupõe a gente destacar alguns elementos que precisam ser trabalhados, que precisam ser problematizados, que precisam ser o tempo inteiro visibilizados no debate dentro da universidade, sobretudo nesse processo de inclusão, né? E quais são esses elementos, né? Primeiro, a universidade precisa desenvolver uma filosofia comum e um plano estratégico que contemple todas as discussões, todos os alunos, todos os problemas. A universidade não pode ter uma filosofia, não pode ter um plano estratégico que invisibilize as diferenças, as minorias que ela contempla, né? 2, nós precisamos também que essa universidade promova culturas no âmbito dela própria, apreciando e acomodando toda a diversidade que existe dentro desse espaço, dentro desta comunidade. Um outro elemento que eu destacaria é a necessidade de se desenvolver redes de apoio dentro desse próprio espaço, possibilitando a essas pessoas carentes de um olhar mais colaborativo, né, de um olhar, né, mais, eu diria, acolhedor, né, possibilidades de permanecerem dentro da universidade e terminarem os seus cursos. E, por fim, eu diria que a universidade precisa trabalhar uma flexibilidade nas suas ações, nas suas proposições, trabalhando todas essas diversidades que demandam um olhar diferenciado. Esse documentário é fruto de uma dissertação de mestrado, que por sua vez é fruto de uma inquietação que pensa diferentes sujeitos ocupando ou não ocupando diferentes espaços. E quando esses sujeitos que tentam ocupar um novo espaço ou ocupam um novo espaço, eles têm a sua história negada, a sua identidade negada de alguma maneira, isso adoece. Adoece a identidade, adoece a alma, adoece o percurso acadêmico dele. E quando, por exemplo, um aluno que usa cadeira de rodas se depara com um degrau porque o elevador está quebrado, ali no degrau está estampado, não, aqui esse percurso não é para você, essa via de acesso não é para você, isso aqui não é para você. Quando ele chega no guichê do bandejão e de repente o aluno com nanismo não alcança para poder comprar o ticket, ou quando ele vai para o bandejão e ele não consegue se servir com a própria comida, naquele espaço está estampado ali, não, aqui não é para você. E a todo tempo ele lembra das marcas de negação da história dele, da negação de quem ele é, da representação de quem ele é. Todos os nãos que a gente encontra pela universidade, elas são uma negação à história daquele sujeito e a quem é aquele sujeito, aquele aluno, aquele professor, aquele funcionário com deficiência. E aí é comum, no sentido popular, as pessoas pensarem que um aluno que consegue se formar, ele se adequou às circunstâncias que não eram favoráveis, que não eram adaptadas. Mas eu, Luísa, já penso de uma maneira diferente. Eu acredito que quando chego no elevador e encontro aquele elevador quebrado, eu dou a volta e eu subo a escada. Isso foi uma adequação, porque o motivo do transtorno continua sendo o elevador que quebrou e que me fez ter que me adequar, e aí eu subo a escada. Mas o aluno que usa cadeira de rodas e chega diante de um elevador quebrado, ele vai precisar subir a escada para chegar na sala de aula. E aí ele precisa mobilizar 2 ou 3 pessoas que consigam carregá-lo no colo e carregar a cadeira de rodas. E aí
O elevador quebrado não é mais o transtorno agora é o aluno cadeirante, que não pode subir uma escada porque ele tem uma limitação física, uma limitação que é dele. Ele é o problema, ele está impossibilitado, ele não pode, a responsabilização é toda dele, já não é mais do elevador, já não é mais da universidade. Ele se torna um transtorno e ainda que a gente saiba que na questão legal o transtorno é sim aquele elevador, aquela instituição que não deu conta de oferecer uma via acessível, aquele aluno se sente constrangido porque ele precisa mobilizar pessoas o tempo todo para ajudar a ir ao banheiro, para ajudar a subir a escada porque o elevador não está funcionando, para ajudar a se servir no bandejão, para ajudar a fazer um percurso porque a via dele adaptada está sendo ocupada por uma bicicleta, por uma barraca, por uma moto, por pessoas que não entendem que aquilo ali foi feito para aquele aluno. Então, eu me adequo. O aluno com deficiência, que precisa passar por essas superações diariamente, na verdade ele transpassa as barreiras. Eu não acho que ele se adequa, ele transpassa. E aí ele precisa ser aquela pessoa que diariamente chega na universidade disposta a transpassar barreiras e a pensar, o que eu tenho para hoje? Quais são as superações que eu vou ter que ter hoje, né? E aí ele perde a possibilidade de ser um aluno comum, numa rotina comum, levando a sua formação comum e que talvez ele não queira ser um aluno deficiente que fale sobre deficiência na sua formação. Ele quer ser só um aluno com deficiência que vai ser um professor, que vai ser um psicólogo, que vai ser um médico, mas não, ele precisa todos os dias dar conta daquela luta. E aí esse aluno que transpassa essas barreiras todos os dias, ele precisa ter nele uma implicação de luta, uma implicação de movimentos políticos todos os dias. Ele precisa ter uma autoestima muito grande, ele precisa conseguir lidar com olhares, com ajuda, com a superação, com a limitação do espaço físico e não só a dele. E nem sempre a gente vai ter alunos com deficiência que têm essa autoestima, que têm um recurso financeiro, que têm um carro adaptado, que tem um pai, uma mãe, um mediador que vai poder ficar com ele na universidade, que vai poder trazer ele para a aula, porque o ônibus também não é acessível. Enfim, nem sempre o aluno com deficiência vai ter toda uma mobilização para ajudá-lo nesse percurso da sua formação acadêmica. E então, eu acredito que o esvaziamento que a gente tem na universidade de alunos com deficiência não é pela capacidade cognitiva deles de jeito nenhum, porque nós temos graduandos, mestrandos, doutorandos, doutores com suas deficiências, como todas as outras pessoas, mas porque eles precisam de um olhar sensível de toda a comunidade acadêmica para aquele percurso ser preenchido. Lá vem ela. Eu achei muito interessante esse nome, porque lá vem ela, vem a luta, lá vem ela a acessibilidade, lá vem ela a inclusão, lá vem ela todo esse caminho que a gente percorre quando a gente é uma pessoa com deficiência. É uma luta, realmente eu resumiria numa luta. Uma luta por melhores condições de sobrevivência, de acessibilidade. E lá vem ela vem com tudo, porque é um caminho sem volta. A luta vem junto com o luto, né? Porque o luto, você passa por aquele momento em que a sua vida, no meu caso, por exemplo, eu tinha a sensação que eu passei do formigueiro para o congelador. Porque na minha profissão, jornalista, que tinha uma vida agitada, e na época eu tinha filhos pequenos ainda, com 9, 14 anos, então aquilo para mim como fosse, parou. Agora você para, né? Mas também depois lá veio ela a recuperação, a reabilitação física, a reabilitação psicológica, que fez com que eu mudasse um pouco o rumo da minha vida. Eu costumo falar que eu fui mordida pelo bichinho da inclusão, porque a partir daquele momento eu não deixei de ser jornalista, não deixei de ser mãe nem mulher, mas eu comecei a ver o mundo de maneira diferente. Essa frase, lá vem ela é histórica assim, na minha trajetória, porque eu já ouvi muitas vezes aqui na UF, lá vem ela, lá vem a Lucília com as pessoas com deficiência, lá vem a Lucília pedir alguma coisa, lá vem ela. Então é uma coisa muito emblemática e eu vou mesmo, entendeu? Não adianta que eu não vou voltar, eu vou sempre para frente e vou sempre lutar pelas pessoas com deficiência, porque eu acho que isso é que faz a diferença nessa luta, entendeu? Eu sou Lucília Machado, sou jornalista
E eu atualmente sou coordenadora adjunta da Divisão de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UF, que nasceu do antigo núcleo de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza, que que foi originário de um projeto de extensão de uma professora da medicina, começou a perceber que os alunos da medicina não sabiam lidar com as pessoas com deficiência e achavam que as pessoas com deficiência sentavam na cadeira de rodas também tinham algum problema intelectual. E eu costumo falar que as pessoas com problema intelectual também merecem e têm que ter o mesmo respeito que o deficiente físico, que o surdo, né? Que não é a deficiência que muda, né? É o olhar das pessoas para a deficiência que faz a deficiência ser uma coisa deficiente. Então, a gente também está com ela, com a questão da permanência em debate. Porque não adianta só o aluno entrar, ingressar, se ele não tiver condições de permanecer e sair para o mercado de trabalho, que eu acho que é uma outra, lá vem ela. O futuro, né, qual vai ser a condição no mercado de trabalho. Eu acredito que agora, com a eleição de um reitor, que é uma pessoa com deficiência também, a gente vai ter mais visibilidade e eu espero também que a gente tenha mais estrutura, porque a nossa equipe ainda é pequena para o grande volume de trabalho de pessoas que estão chegando na universidade. Eu acho que agora, lá vem ela de novo, ela vem sempre, ela está todo dia. Quando eu acordo, lá vem ela. Quando eu estou deitada, que eu sento, lá vem ela. Ela é a luta, ela é o caminho na procura de melhores condições de acessibilidade. Não só aqui na UF, mas na minha rua, no meu estado, no meu país. Quando você foi embora, fez noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e